partir desse momento, comecei a gravar. E aí, o pessoal que for entrando, por gentileza, coloca nome e sobrenome de vocês. Se não conseguir mudar aqui, manda no chat, que aí depois eu vejo direitinho. Todo mundo consegue me ouvir tranquilamente? Sim. Então tá bom. Sim. Bom, pessoal, vamos lá. Vou começar falando um pouco de como que vai ser o curso, que é para vocês entenderem. Eu imagino que muita gente ainda esteja um pouco confusa como seja mexer no nosso AVA. Quando eu falo AVA, é o nosso ambiente virtual de aprendizado, tá? Essa aula hoje, ela está começando às 9, mas semana que vem tem alguém com o volume ligado, peraí. Prontinho. Essa aula a gente começa às 9, mas semana que vem a gente consegue adiantar um pouquinho, então ela começa às 8h20, se eu não me engano, mas eu passo informando vocês e atualizando o cronograma. A gente está tendo algumas mudanças aqui, e aí até sexta-feira tá tudo organizadinho, bonitinho para vocês, tá bom? Então, eu vou começar falando sobre o AVA, algumas dúvidas que possivelmente vocês vão ter, então eu vou fazer toda essa explicação, e aí depois eu libero para vocês fazerem as perguntas, ok? E aí, se alguém precisar de algo muito urgente, pode sinalizar aqui que eu respondo, certo? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui meu painel. Gente, todo mundo consegue ver essa tela aqui que eu estou mostrando para vocês? Sim. Sim? Então, tá bom. Sim. Eu coloquei aqui como aluno, que aí eu consigo ver exatamente o que vocês veem. Então, aqui a gente tem um guia de envio de atividades em primeiro passo.
Então, para começo de conversa, todo mundo conseguiu acessar o AVA? Esse ambiente aqui? Sim. Sim. Não, Sim, então tá. consegui também. Eu pergunto porque tem mensagem que eu mando para vocês que chega no e-mail de vocês também. Então não é só ali não é só essas mensagens aqui. Então, às vezes, eu mando aqui, vocês recebem um e-mail e ninguém conseguiu ainda acessar. Eu só preciso saber se todo mundo que está aqui conseguiu acessar o AVA do jeito que está aqui. Quem não está conseguindo visualizar isso aqui, depois me chama. Pode mandar um e-mail lá que eu respondo, tá bom? Porque a gente precisa que todo mundo acesse essa plataforma, que é por aqui que vocês vão fazer o curso de vocês. Tá? Então, vamos começar falando dos primeiros passos. Aqui vocês têm um guia de envio de atividades. Então, a gente mais para frente vai liberar algumas SAPs para vocês enviarem. SAPs são as situações de aprendizado. E aí a gente vai ter 5 durante todo o nosso curso. E elas são divididas em algumas etapas. Algumas são mais fáceis, outras um pouco mais complicadas. Mas o tempo todo eu vou dar o suporte para vocês. Aí, aqui em comunicação, é um fórum onde vocês podem fazer a apresentação de vocês, fazerem dúvidas de conteúdo e as dúvidas gerais, o monitor de vocês conseguem acessar também e fazer esse acompanhamento. Para vocês acessarem o conteúdo do curso de vocês. Enquanto a gente está aqui em técnicas de estudo, finalizamos técnicas de estudo no domingo e começamos conteúdo do curso. Conteúdo do curso, vocês conseguem acessar toda a parte realmente de conteúdo. Quem estiver utilizando Joana? Oi? Joana, é Catiúcia. Oi, No Catiúcia. caso, boa noite. No caso, esse conteúdo do curso que você clicou agora, pelo que eu pude ver dele, como eu já li os 2 livros, pelo que eu pude ver, ele é um resumo, é praticamente um resumo dos 2 livros, é isso? Isso mesmo, ele é um resumo. Então, o indicado é: deem uma olhada nesse aqui, mas o ideal é que vocês leiam o livro que eu disponibilizei para vocês. Ok. Tá? E aí, nessa parte, a gente vai fazendo o acompanhamento ao longo do curso, mas vocês podem sentir à vontade para já lerem todo o conteúdo, tá bom? Assim, vocês já fiquem ambientados e aí a gente vai conversando conforme a gente avança no conteúdo. Então, aqui, quem está acessando pelo computador tem uma facilidade um pouco maior para acessar. E aí, eu vou disponibilizar depois, quando eu falar assim, gente, coloquei lá em avaliação a SAP. Por quê? Tem gente que não consegue visualizar isso aqui, ó. Isso aqui, tem gente que não está conseguindo ver no celular ou no dispositivo que está usando. Então, tem essa etapa aqui que eu vou disponibilizar lá em avaliação, que eu já vou mostrar aqui para vocês. Então, a gente tem 5 etapas, 5 SAPs, e a gente coloca aqui em situação de aprendizagem. Por enquanto, não tem nenhuma, por quê? Eu vim explicar primeiro para vocês o que é o curso, como vai funcionar, para depois a gente entrar na parte de conteúdo e liberar as situações de aprendizagem. Por enquanto, tá todo mundo doido, que eu sei. Tá todo mundo querendo correr e faz curso e pergunta de SAP, e não sabe onde que vai, faz pergunta. Então, hoje eu vim para esclarecer essas dúvidas que todo mundo que começa um curso aqui no AVA fica na dúvida. Então, o que é esse cronograma? Eu coloquei aqui que do dia 6/9 ao dia 12/9, vocês vão me entregar a SAP 1. E aí, depois, a gente vai liberando as outras SAPs. O que é importante vocês entenderem?
a SAP de vocês, ela é avaliativa. Então, a gente não vai ter uma prova no fim do curso para vocês fazerem. No caso de vocês, todas as atividades valem ponto. E aí, quem a professora não conseguir fazer dia 12, no dia 16 do 9, aqui, ó, quem não conseguiu me entregar até o dia 12, vai poder me entregar no dia 16 do 9, só que vai valer menos ponto. Porque não é justo quem entregou no dia ter o mesmo ponto de quem não conseguiu entregar. Concordam? Sim. Então, tudo certo. E aí, isso aqui, essa tabela de recuperação paralela é sobre essas SAPs aqui. Então, a gente vai ter a SAP aqui, a 01, eu vou ter até o dia 12. Então, eu vou corrigir e falar para vocês. Ó, gente, corrigi, você não teve uma nota boa. Você tem a chance de fazer de novo essa SAP e tentar tirar uma nota melhor. Tá bom? Ok. Mas, nesse caso, do dia 6 até o dia 12, se a gente não tirar uma nota boa, você vai informar para a gente poder fazer de novo, né? Isso, na verdade, eu vou falar para vocês entre o dia 12 até o dia 16. Ah, entendi. Então, a gente vai entrar nesse grupo aqui que vai fazer, tipo, a recuperação, né? Isso. Então, por exemplo, vamos supor... Quem falou comigo agora? Catiúcia. A Catiúcia? Então, vamos supor que você me entregou essa atividade dia 10. Só que eu vou corrigir a todas as atividades, eu vou fechar. Dia 12, fechou, ninguém me envia mais nada. Eu ia tirar, mas você estava embaixo. A telefone está em cima de você. E aí, depois do dia 12, ninguém me envia mais nada, não pode... e não pode reenviar, é um envio só, tá bom? E aí, eu fecho, corrijo as atividades, todas as atividades, e aí eu vou falar, gente, ó, você foi muito bem, não precisa fazer de novo, você podia melhorar, mas passou. E aí, você tem a chance de você falar assim, não, eu quero tentar fazer melhor. Então, você tem a chance de fazer de novo, tá? Mas é isso. E aí, toda quarta-feira, a gente vai ter nossos encontros. E aí, a gente vai fazer isso aqui um pouquinho mais cedo. Eu vou ver se eu consigo deixar mais cedo ainda. Mas eu não consigo garantir para vocês, tá bom? Porque eu sei que é um pouco tarde. Mas umas 8h30 já ajuda bastante, né? Fica melhor mesmo. Então, beleza. Que aí a gente vai tentar mexer um pouco nesse cronograma para ficar um pouco mais cedo. Tá bom? Mas, por enquanto, já coloquem aí na agenda de vocês que toda quarta-feira... Isso aqui, gente, eu percebi que tá errado. Então, é toda quarta, nossos encontros, das 8h30 até as 9h20. Eu vou atualizar esse cronograma aqui para vocês. Tá bom? E aí, aqui, em pesquisa de opinião, é lá no fim do curso, quando vocês já tiverem entendido, já fizeram tudo, aí eu vou falar, gente, vocês conseguem fazer para mim a pesquisa de opinião? Que é para vocês entenderem, para vocês falarem para a gente como que vocês sentiram aqui no curso. Então, se vocês gostaram, como foram as aulas e tal. Aqui em biblioteca, ó, por exemplo, a gente já tem apostila de técnicas de estudo em EAD, o glossário de termos em EAD e a aula inaugural. Quem não conseguiu assistir a aula inaugural vai estar aqui. Essa aula também vai ficar gravada? Vai. Todas as nossas aulas são gravadas. Ok. Tá? Então, a gente termina a aula, normalmente, no máximo, no dia seguinte, já está disponível para vocês. Tem dias que a gente consegue colocar no mesmo dia, mas tem dias que, dependendo do horário que termina a aula, a gente consegue disponibilizar só no dia seguinte. Sim. Tá bom? Teve uma aluna que ela disse que hoje ela não ia poder assistir, então por isso estou perguntando porque ela fez disse que se ficasse gravada, ela assistiria no outro dia. Não, todas elas vão ser disponibilizadas para vocês.
Ok? E, por enquanto, eu acho que é isso. Ah, tá. Aqui, ó, nesse chatzinho, vocês conseguem mandar mensagem. Então, se vocês clicam aqui, vocês podem clicar em nova mensagem e aí vocês podem me procurar por aqui. Ou vocês vêm aqui. Peraí, deixa eu voltar lá. Ou aqui, ó, tá vendo esse íconezinho de participantes? Vocês clicam nele e tem todo mundo que participa do curso, todos os 143 alunos. Ah, eu não consigo encontrar a professora rápido aqui. Só vocês colocarem aqui tutor. Era para ser assim, pelo menos. Peraí. Olha lá. Eu não tô como tutora. Mas aí vocês colocam aqui Joana e já me encontram. Tá bom? E aí, se vocês quiserem... Professora? Oi, pode falar. Olha, desculpa tá falando isso agora, porque eu acho que você deu muita explicação já sobre isso. Mas hoje é a primeira vez que eu entro no curso. Eu estava meio perdida com os links, com as datas. Deixa eu só ver Aí, quem tá assim, o curso mesmo, ele já começou ou você tá dando só explicação sobre como vai ser? Não, hoje é a nossa primeira aula. Então, a gente teve a aula inaugural. Deixa eu só interromper aqui para não ficar... Então, a gente teve a nossa aula inaugural no dia 23. E vocês tiveram técnicas de estudo, que é uma ambientação aqui no AVA, aqui no ambiente de aprendizado. E aí, essa semana, na segunda-feira, a gente começou a liberar o conteúdo para vocês. Então, já está disponível lá para quem quiser ir lendo o conteúdo. Tá Então, certo, né, Ney? oficialmente começou na segunda-feira. Tá bom. Tá bom? Aí vocês já podem ler todo o conteúdo, podem avançando. E aí, conforme a gente for avançando, eu libero para vocês a parte das atividades avaliativas. Certo. Tá bom? Aí, no caso, os encontros, como você está fazendo hoje? Vai ser nas quartas-feiras, de 8h30 até as 9h20, correto? Isso, Tá bom. tá? Aí, se por acaso isso mudar, eu converso com vocês antes. Eu passo um aviso lá no AVA. Me tire uma dúvida. Esse material, ele pode ser impresso? Ele Não. tem essa... Ele não tem a possibilidade de impressão. Vocês não conseguem fazer download dele. Mas por questões autorais e tal. Antes, Entendi. a gente tinha a estante virtual. Até é importante eu falar disso com vocês. A gente tinha a estante virtual, mas foi descontinuada. Então, agora eu consegui só colocar aqui para vocês os livros que vocês vão usar. Sim. Então, aqui... Joana, Oi, pode falar. mas, Catiúcia, esses direitos autorais, como você falou, que a gente não pode imprimir o conteúdo por causa dos direitos autorais, isso impede que a gente printe o material e imprima para estudo da gente, assim, em casa mesmo? Não pode fazer isso? Então, o ideal é não fazer. Então, a gente recomenda que não faça. Tá? Porque como é por essas questões, a gente não pode disponibilizar para download. Então, vocês têm acesso aqui ao livro. Então, eu não posso falar para você, não, pode printar e imprimir. Tá bom? Certo, tá bom. Obrigada. Nada. Aí aqui, ó, vocês têm acesso ao livro. Quando vocês clicam, vocês já conseguem visualizar os 2 volumes do curso de vocês. Rotina Não está de Recursos aparecendo. Humanos, volume A. Aquela hora interrompi. Uhum. Obrigada por avisar. Peraí. Agora tá, né? Isso. Deixa eu achar aqui de novo.
Espera aí. Eu vou ter que abrir aqui de novo. Só um minuto. Joana, enquanto você conserta aí, mais uma dúvida. Pode ir falando, gente. Eu tô aqui hoje que é pra gente... Quando a gente abre aquele resumo do conteúdo lá, tem umas avaliações para a gente fazer e tal, algumas coisas para responder. É avaliativo também ou é só tipo para método de estudo mesmo? Não, aí aquelas atividades que estão lá para vocês fazerem, elas são avaliativas. Aí são essas que eu tô falando que eu vou liberando com o tempo para vocês. Então, elas constam no conteúdo do curso, mas eu vou liberar para vocês. Ah, tá certo. Tá bom? Então, a gente vai fazendo Professora? com calma para dar tudo certo, mas a gente vai fazer valendo ponto. Aí, os pontos delas estão constando aqui no cronograma, na página inicial do curso. Deixa eu... Aí quando é que fica liberado pra gente? Ver? A gente vê? Eu não tô conseguindo ver, não. As notas. Peraí, deixa eu abrir aqui, que aí agora... Tá. Todo mundo tá vendo? Sim. Professora, desculpa ó. de novo. Qual é o site para ver esse curso pelo AVA? É o ead.fieg.com.br. FIEG? É F-I-E-G, do jeito que tá escrito aqui, ó. Certo. .com.br. Tá bom. Tá bom? Conseguiu Tá. anotar? Anotei, eu tô acessando aqui. Não, então tá. Então aqui, ó, a gente, por exemplo, aqui eu tenho a SAP 1, certo? Início dia 6 e término dia 12. No dia 5 eu libero para vocês, que aí não fica todo mundo agitado. Então, dia 5 eu libero para vocês fazerem no dia 6 até o dia 12. Porque se eu liberar tudo de uma vez só, vocês vão ficar doidos. Vocês vão querer mandar tudo no mesmo dia. Que eu sei, eu conheço vocês. Joana, uma pergunta. Peraí, só um pouquinho. Segura um pouquinho, segura um pouquinho. Então, aqui, ó, vocês sabem o que vai ser a atividade. Tá aqui já. Então, tá, etapa 1, já tá aqui escrito o que vai ser em cada etapa, tudo bonitinho. E aí, quando der o dia da etapa, eu abro para vocês responderem. Vocês não vão poder me responder antes. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Agora pode fazer a pergunta. Quem que era? É Luciana. É sobre essas etapas da situação de aprendizagem. Uhum. Você libera e você mesma abre o fórum para aquelas discussões que tem na proposta das atividades? Isso. Tá ok. Tá bom? Então, eu vou liberar lá para vocês. Podem ficar tranquilos. Tá ok. E aí aqui, ó, que nem eu estava falando, a gente tem... Opa. Eu ia mostrar para vocês o curso, né? O livro. Essa parte das etapas que está aí mostrando. Primeiro, iniciar a fazer um currículo. Isso nós já temos que começar a fazer para mandar para você? Não, vocês conseguem fazer no prazo que eu estipular essas Sim. atividades. Não precisa fazer antes, porque é rapidinho de fazer. Certo. Tá bom? Então, aqui, ó, a gente tem o conteúdo do curso, é aquela parte que eu já mostrei para vocês, que é aquela parte marronzinha. E aí, aqui, vocês vão ter os 2 livros disponíveis. Aí, professora, eu sou muito adiantada, eu quero ver isso aqui rápido de logo. Então, eu vou lá, entro no curso. Ué. Alguém tenta entrar e ver se tá aparecendo isso aqui também, por gentileza.
Porque esse livro ele tem que estar disponível para vocês conseguirem acessar o livro, todo o Para mim conteúdo. tá ok. Não, peraí, apareceu a mensagem agora. Tá aparecendo a mensagem, acesso negado. Hoje, há pouco tempo antes eu tinha tentado, e quando eu tentei acessar, ele pediu de novo para colocar a senha e apareceu um monte de letras lá que não tinha nada a ver, como se fosse um arquivo. Mas agora foi nesse instante, porque antes de entrar na reunião eu estava acessando. Pois Aí agora deu acesso negado. Bom, amanhã o pessoal da TI tá aqui e a gente resolve isso já, tá bom? Tá, Não vamos nos desesperar. De qualquer forma, é aqui que vocês vão entrar para ver o conteúdo de vocês, ok? Para ver o livro. Aí agora eu vou começar a falar um pouquinho do conteúdo. Combinado? Que a gente ainda tem uns minutinhos. Oi. Desculpa interromper. Eu queria perguntar sobre uma aba. Deixa eu ver. Pode falar. Situação de aprendizagem. Essa será a aba que vai estar disponível a situação de cada um dos alunos, certo? Isso, Ok. Aí para mim deu certo. Vai estar lá as notas e as atividades feitas, tipo isso? Isso, lá eu já dou a nota direto para vocês. E vocês já ficam cientes se vocês vão querer fazer de novo ou já tá ok, não precisa. Ok. Tá bom? Aí vocês me enviam uma vez e aí depois vocês vão ter que aguardar, espera essa correção e aí eu libero para vocês a nota. Aí, quando der o tempo de recuperação, vocês têm que fazer naquele prazo de recuperação. Se passar daquele prazo, acabou, não tem como fazer mais. Certo. Tá? Obrigado. Eu consegui acessar o livro. Deu certo? É a Fernanda que tá falando, né? Isso. Não, eu também beleza. consegui. Fernanda, aproveitando, falando, deixa eu falar de novo, gente. Quem tiver só com o primeiro nome, por gentileza, escreve o nome completo aqui no chat. Aqui, ó. Nesse chat, vocês escrevem o nome completo de vocês, senão eu não consigo encontrar. Vocês viram que eu tenho 143 alunos nessa turma. É muito aluno. Sim. Tá bom? Coloca lá, por gentileza, o nome completo de vocês. Alguma dúvida sobre essa parte? Não. Não? Então, eu já vou iniciar o conteúdo, tá bom? Certo. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o nosso curso de assistente de recursos humanos e as rotinas que a gente utiliza nessa área. A primeira coisa que a gente fala aqui é sobre comunicação. O que é a comunicação? Segundo Baker, comunicar é tornar comum e compartilhar. Já para hoje, tudo comunica. Qualquer coisa, seu tom de voz, tudo que você fala, sua expressão é uma comunicação. Aqui, uma boa comunicação cria um sentido para a informação que você quer passar e depois compartilha esse sentido por meio da linguagem escrita ou oral. A comunicação oral, ela é dinâmica e flexível. Então, a gente consegue ter muito mais facilidade e dinamismo com a comunicação oral. Que é o quê? Nada menos que a fala. Então, o que eu estou fazendo aqui com vocês é uma comunicação oral. A escrita, ela é um pouco mais rígida. Então, mas focando aqui na comunicação oral, a gente percebe que ela é usada em praticamente tudo. Entrevistas, reuniões, telefonemas, apresentações. É a conversa propriamente dita. E ela está intrinsecamente ligada à entonação da voz, gestos, pausas e expressões faciais ou corporais.
Quando você fala com alguém, você sabe se aquela pessoa tá brava, se aquela pessoa ela tá animada, se aquela pessoa tá confusa com alguma coisa, porque ela te olha de um jeito do que você tá falando. Então, você consegue perceber. E aí, para haver comunicação, é preciso uma troca. Você fala, mas você também escuta. A fala, a gente consegue ter uma liberdade na elaboração do discurso. Então, eu consigo falar alguma coisa e imediatamente corrigir, e ali você consegue elaborar esse discurso de um jeito que fique claro para quem esteja ouvindo. Então, quando você fala, você defende o seu ponto de vista, e quando você escuta, você colhe informações sobre o ponto de vista das outras pessoas. E aí, quando a gente tem conversas com clientes superiores, subordinados, ou numa entrevista para emprego, palestras e debates, seminários, conferências, convenções e cursos, conversa ao telefone, reuniões sociais, isso exige uma comunicação um pouco mais séria. Então, eu não posso chegar numa entrevista de emprego e falar: e aí, mano, beleza? Suave hoje? Como que você tá, parça? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de palavras que a gente vai utilizar, dependendo das situações que a gente se encontra. Então, você precisa ter uma postura mais séria, dependendo do local que você está. Já na comunicação escrita, ela também precisa ser bem clara. Então, na comunicação escrita, ela vai demandar concisão, clareza, simplicidade e sem palavras rebuscadas ou difíceis demais. Às vezes a pessoa quer parecer elegante, sofisticada e começar a usar a palavra que ninguém escutou antes. Alguém vai conseguir entender essa pessoa? Dificilmente. Não. Exatamente. Então, não vai ter comunicação. Por quê? A comunicação, ela precisa ter uma troca. Eu preciso falar e a outra pessoa precisa entender. Se eu não consigo fazer isso, eu estou tendo um problema de comunicação. Então, muitas vezes, as mensagens escritas, elas são apresentadas de um jeito confuso, porque mistura assunto. Às vezes eu começo falando do meu almoço e termino falando do jeito que eu fui dirigir para o trabalho. Às vezes ela se torna ambígua, dependendo do jeito que eu escrevo alguma coisa. E fria, porque eu posso ter pouquíssima informação. Então, às vezes eu tenho algum tipo de recado para dar, mas eu coloquei tão pouca coisa que a pessoa vai parar e pensar: ué, mas o que exatamente é para eu fazer? E aí aqui eu tenho um exemplo que chama o testamento e a pontuação, para vocês entenderem como o jeito que você escreve as coisas podem determinar o que a outra pessoa vai entender. Aqui a gente tem essa frase, eu vou deixar todo mundo ler. Eu não vou colocar entonação nela agora, porque o jeito que eu ler e der a pausa na frase pode fazer com que vocês entendam uma coisa e pode ser outra. Todo mundo leu? Sim. 6, vírgula. Beleza, Sim, só um sim. minutinho. A gente leu, não, a gente emendou tudo, né? Então, essa frase é de um homem rico que, sem filhos, ele sentiu que ia morrer logo. E aí ele pegou um papel e uma caneta e escreveu essa frase para facilitar o testamento dele. Eu falei assim: não, eu tenho que deixar um testamento, mas eu esqueci de fazer isso antes, e aí eu vou bater as botas e não deixei para quem que eu ia deixar minha fortuna. Então ele foi lá e escreveu a frase dele. E aí, em vez de facilitar a vida do povo, ele foi lá e dificultou. Por quê? Cada um começou a ler de um jeito. Então, ele não conseguiu pontuar o texto, morreu e deixou a frase do jeito que tá. E aí, o sobrinho dele chegou lá com o juiz
e fez a pontuação do jeito que lhe convinha. Então ficou: deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do mordomo, nada dou aos pobres. Passado um tempo, veio Armando Morto, que lógico que ia querer se beneficiar com a cópia do testamento e pontuou da seguinte forma: deixe os meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do mordomo, nada dou aos pobres. Passado o tempo, veio o mordomo e escreveu: deixe meus bens à minha irmã? Não, ao meu sobrinho jamais será paga a conta do mordomo, nada dou aos pobres. E aí, enquanto o juiz estava estudando o caso, chegaram os pobres da cidade. Um deles, o mais sabido de todos, pegou a cópia do testamento dele e pontuou dessa forma: deixo meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do mordomo? Nada. Dou aos pobres. Então, o que a gente consegue perceber aqui? Que tudo que você escreve tem que ser bem escrito, inclusive a pontuação. Porque senão você pode gerar conflito de interesse e aí vai ficar perdida a mensagem que você quer passar. É uma manipulação da escrita de uma forma. Exatamente. Então, se eu não pontuo da forma adequada, a pessoa entende como ela bem quiser. E você não vai poder falar, ué, mas eu não disse isso. Entendeu? Sim. Então, quando a gente fala de comunicação escrita, e também, de certa forma, na oral, você tem que deixar tudo muito claro. Você ser explícito e deixar bem simplificado para a pessoa que vai entender aquele discurso. E aí, aqui, a gente entra falando do processo de comunicação. Então, toda comunicação, ela tem um objetivo, que é a transmissão de uma mensagem. Quanto maior o número de pessoas envolvidas nesse processo, maior o número de interpretações possíveis. Então, tudo vai depender de quantas pessoas estão envolvidas, o que você está falando, qual que é o estado emocional dessas pessoas. Então, deixa eu só mostrar, todo mundo está vendo essa imagem aqui, né? Então, vamos lá. Sim. Eu tenho duas pessoas, e aí a gente tem uma mensagem que vai ser passada, uma codificação, que é o modo que ela vai ser dita, o que está sendo dito, que é a mensagem, e o emissor. Então, o meu emissor, ele quer dar uma mensagem em forma de código. Qual que vai ser o código aqui? É um idioma, de certa forma. Vamos supor que a gente está todo mundo falando em português, certo? Ele não inventou nenhum outro código aqui. Então, ele vai falar em português a mensagem que ele quer passar. Essa mensagem codificada no idioma português, por meio de um telefone, aqueles telefones sem fio, o receptor vai pegar essa mensagem e fazer a decodificação. Então, ele vai receber e entender essa mensagem. Para tudo funcionar, é só isso que acontece. Eu sou um emissor, eu falo, a pessoa recebe e entende a mensagem. Algumas vezes, o que pode acontecer? Eu tenho um ruído nessa conversa. O ruído nada mais é algo que atrapalhe essa mensagem chegar do jeito que ela devia ter chegado. Então, vamos supor que a gente está aqui na nossa web aula, eu começo a falar. Tô falando, e de repente, 10 minutos depois, alguém vem e me fala: professora, eu não escutei nada do que você falou, sua internet caiu. E aí, a nossa comunicação foi quebrada. Nossa mensagem não foi recebida da forma que deveria, certo? Sim. Então, é isso que acontece no processo de comunicação. Então, eu tenho uma mensagem, que é o conteúdo da comunicação, é o motivo pelo qual está sendo feita uma comunicação. O emissor, ele é quem deseja transmitir a mensagem para outra pessoa. Eu tenho um receptor, que é quem recebe a mensagem.
E aí eu vou ter um código, que é uma série de símbolos ou conjunto de sinais comuns ao emissor e ao receptor. Pode ser o idioma, ele pode ser o sinal de trânsito, pode ser o código de Libras. Por exemplo, adianta eu passar uma mensagem em português para alguém que só sabe falar inglês? Não adianta? Não. Exatamente. Em sinal de trânsito, eu estou lá dirigindo e tem uma placa de trânsito. Se eu não tirei minha carteira, eu vou entender o que tem ali naquela placa? Não. Em nenhuma das duas situações dá para decodificar a mensagem. Exato. Então, a mesma coisa acontece, por exemplo, no código de Libras. Se eu não sei falar Libras, se eu não sei usar os códigos, aquela pessoa que está tentando se comunicar comigo não vai conseguir e eu não vou conseguir me comunicar com ela. O canal de comunicação, ele é um meio utilizado para que a mensagem seja transmitida. O canal de comunicação é muito importante, porque ele é como que eu vou fazer para aquela mensagem chegar no meu receptor, em quem deseja receber a informação. Aqui, por que é importante a gente falar disso? Quando a gente trabalha com recursos humanos, quando a gente trabalha com pessoas, a gente tem que entender que as pessoas cada um tem o seu jeito, tem o seu estilo, tem o seu temperamento. E aí, às vezes, aquela pessoa, ela não tá de bom humor. Ela foi trabalhar com uma dor de cabeça terrível. Então, às vezes, se eu só mandar para ela um e-mail, ela vai olhar o e-mail e falar assim, depois eu respondo isso aqui. E aquilo que você precisava com urgência não vai ser respondido. Então, às vezes, você usa, por exemplo, a rádio da empresa. Você trabalha numa empresa grande e transmite pela rádio. A pessoa vai escutar, mas às vezes ela está conversando com outra pessoa, não está prestando atenção na rádio. Não está prestando atenção naquele aviso. Ou ela passa com tanto sono de manhã cedo que ela não vê a placa de avisos da empresa ali na entrada. Então, tudo isso que o canal de comunicação interfere. Inclusive, por exemplo, vamos supor, eu preciso de algo muito importante, muito urgente, eu vou falar diretamente com aquela pessoa. Então, eu tenho aqui um canal de comunicação rico. Então, eu vou conseguir fazer com que aquela pessoa entenda e me veja de uma forma que ela vai ser muito mais receptiva. Até aqui tá tudo certo? Vocês conseguiram entender? Sim. Sim. Beleza. Ok. E aí, a gente falando de ruídos, a gente fala novamente daquilo que dificulta a nossa comunicação. Então, pode ser relacionado às pessoas, que enquanto a gente fala de barreiras psicológica, perceptual ou fisiológica. As barreiras psicológicas, elas vão envolver o estado emocional e mental daquela pessoa. Então, às vezes ela está preocupada, estressada, às vezes o filho dela está passando mal em casa, ela teve que ir trabalhar. E aí ela está o tempo todo pensando no filho dela. O trabalho dela vai ser afetado. Quando você passar uma informação, às vezes você está conversando com ela está pensando no filho, ela não está prestando atenção no que você está falando. Ou às vezes, perceptual, diz respeito à concepção do mundo da pessoa, informação cultural e religiosa, os preconceitos e estereótipos. Vamos supor que a gente está conversando e passa alguém super tatuado. E aí a pessoa comenta, nossa, olha esse tanto de tatuagem. A pessoa que ouviu aquilo pode interpretar, nossa, que legal, um monte de tatuagem. Ou pode interpretar, nossa, meu Deus do céu, é um desnorteado na vida. Então, tudo depende de como aquela pessoa construiu a ideia do que você passou. Então, toda a construção daquela pessoa também interfere na mensagem que você passou e se isso vai ter algum ruído. E a gente tem a fisiológica, que seria uma dor de cabeça, uma dificuldade visual ou auditiva. Principalmente, essa auditiva, vamos supor que a gente esteja no trabalho, eu estou conversando com você,
mas tem um maquinário barulhento daquele modelo atrapalhando a conversa. Eu não consigo fazer com que você entenda direito o que eu estou falando. Então, eu vou falar para você imprimir alguma coisa, você vai entender que é para jogar aquele papel fora. Então, tudo vai depender de como está o ruído, que é a comunicação, a dificuldade da comunicação naquela empresa, ou naquele local de trabalho, ou com qualquer pessoa que você esteja conversando. O feedback é justamente o retorno da informação, é a resposta. É o jeito que você mandou uma coisa e o jeito que essa coisa vai voltar para você. Então, é o que eu acabei de te falar. Se você pede, fulano, imprime isso aqui para mim, a pessoa imprime e retorna com aquela impressão, o seu feedback é positivo, a pessoa entendeu o que você queria. Agora, se você fala para a pessoa, você é linda, e a pessoa briga com você porque ela entendeu você é cínica, a gente vai ter um efeito retroativo negativo. Certo? Ok. Sim. Então, na aula de hoje é isso, que na próxima aula a gente vai falar sobre o currículo, a elaboração de um currículo vitae, que é o currículo propriamente dito. Então, só que como eu já tenho que explicar para vocês como a gente vai elaborar um currículo e mexer no programa, no Word, essas coisas, eu vou deixar para explicar tudo na mesma aula. Então, eu explico o que vocês têm que fazer e aí vocês já entendem também como funciona o programa. Combinado? Combinado. Combinado, prof. Então, por hoje é isso, galera. Ficou alguma dúvida em relação a esse conteúdo? Não, Tudo por mim certo. não. Tudo claro. Não, então, beleza. Aí, alguém tem o link fácil do WhatsApp, do grupo de WhatsApp? Eu tenho. Que aí tem o pessoal perguntando aqui do link e eu já queria deixar disponível para as pessoas acessarem. Tem aquele que eu te mandei pelo bate-papo AVA, lá né? da plataforma, foi, no AVA. Agora eu não estou conseguindo abrir. Eu consigo aqui, peraí. Eu acesso rapidinho. Então, Aí, gente, é aquilo que eu falei. No WhatsApp, a gente não tem uma participação muito grande, porque esse WhatsApp é mais para vocês conversarem e tal. Aí, de vez em quando, eu ou a Mariana, a gente surge aqui, faz um resumão do que vocês têm dúvida, responde, mas o principal, nosso meio de comunicação oficial, é lá no AVA, tá bom? Certo. E aí, às vezes, a gente pode demorar um pouquinho para responder, mas a gente responde. E aí, preciso bem urgente, manda pra gente aqui, ó. Manda a mensagem pra gente aqui, que eu respondo rapidinho. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou usar a conversa da Catiúcia, que ela me mandou mensagem esses dias. opa, direitos autorais, hein? Ó, então vem aqui, ó, na abinha aqui, e aí vocês conseguem mandar mensagem mais rápido. Ou lá onde eu mostrei para vocês, que é no participantes. Ok? Ok. Então tá bom, galera. Obrigada por terem participado de hoje. Foi muito bom estar com vocês. A participação de vocês é muito legal. E aí eu vou salvar essa aula, deixar disponível no YouTube.
e na biblioteca do curso. Ok. Tá certo. Obrigada, professora. Boa noite. Tá bom? Boa noite. Bom descanso para Obrigada. vocês. Obrigada, boa a noite. todos. Muito boa noite. Boa noite. E quem não colocou ainda o nome para mim, não esquece de colocar. Eu estou tentando colocar, professora, mas não está indo. Quem está falando comigo? É Valdenise. Valdenise, sabe esse chatzinho aqui, ó? Não, eu estou tentando falar pelo chat, só que não vai. Eu digito, mas não vai. Uai. Me fala Não seu sei por nome. quê. Me fala seu nome completo que eu anoto aqui. É Valdenise Dantas da Silva. Da próxima vez eu coloco antes de entrar, né, o nome lá. Isso, é melhor. Se você colocar direto, já é melhor. Que aí, quando eu tiro a lista de presença, já fica certinho. E aí eu não preciso nem ficar acessando o chat. Tá bom. Tá bom, professora. Obrigada, viu? Boa noite. Obrigada, boa noite, galera. Pessoal que ainda está aqui, tem alguma dúvida? Tá tudo certo? Encerrando a gravação.